sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Já quero pedir perdão aos irmãos pela minha voz. Eu estou sem voz desde ontem. Uma crise alérgica. A gente tosse, sabe como é que é? Irrita a garganta. Eu estou sem voz por conta disso. Lucas capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 37. Você achou? Diga amém. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós te pedimos, Senhor, ministra os nossos corações. Se existem tampões nos ouvidos, que sejam retirados essa noite. Se existem no nosso meio corações de pedra, que eles sejam substituídos pelos de carne. Deus, mas que todo ouvido ouça a tua palavra e se submeta ao teu propósito. Por isso, Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Esse é um texto muito conhecido, né? Jesus vem numa sequência de parábolas. O que são as parábolas, pastora? Parábolas são textos do cotidiano. São experiências rotineiras. E Jesus fazia questão de usá-las na sua pregação para que ele fosse melhor entendido. Então, a gente sabe da responsabilidade que Jesus tinha de falar as coisas a respeito do reino, a respeito da vontade do Pai. E é muito difícil a gente ter um diálogo, né? Quando a gente vai falar de experiências novas com alguém que não tem experiência nenhuma. Então, por muitas vezes, a gente tem que usar de forma linguística, de exemplos pautados no cotidiano, para que as pessoas possam alcançar com profundidade aquilo que a gente quer dizer. Jesus era experiente nessa área e tinha propriedade em falar as suas parábolas. Eu escolhi o Evangelho de Lucas, porque ele é bem sucinto, curtinho. Mas se você for ler Mateus ou Marcos, Jesus dá dois exemplos. Jesus não fala só esse que nós lemos, dos odres e dos vinhos, mas também fala do pano. Ninguém coloca um remendo novo num pedaço de pano velho. Eles vão se destruir. Um não vai conseguir caminhar, se entrelaçar com o outro. Então ele vem nessa sequência de parábolas. Por quê, pastora? Por que Jesus usou esses elementos? Porque ele precisava despertar o povo para o entendimento de coisas grandes que aconteceriam na medida que os homens se entregassem à pessoa do senhorio de Jesus. O que, por exemplo? As leis. Ele precisava que eles entendessem que ia existir uma transição entre um período de leis e um período chamado graça. E que isso ia ter que ser construído de uma forma igual, com tanto carinho e cuidado, porque senão ia funcionar como um pedaço de remendo novo num tecido velho. Não, os dois não iam se sustentar, os dois não iam conseguir andarem juntos dessa forma. Então ele começa a dizer, existe uma diferença sim, uma diferença transitória. Um não vive sem o outro. O odre não funciona sem o vinho não vai funcionar sem o recipiente, o odre. E assim como os tecidos não vão conseguir conviver separados, eles vão trabalhar juntos. É transitório, mas é necessário. Então ele estava falando a respeito das leis, ele estava falando o tempo da lei e o tempo da graça. A gente precisa contornar isso de uma forma que os dois se encaixem e se conservem de uma forma saudável. Da mesma forma, a Torá e o Evangelho.
A Torá são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. São a principal forma de Deus de instituir as leis sobre os homens. E os evangelhos? Os evangelhos são as pregações das boas novas, a anunciação das boas novas. Então Jesus estava falando, da mesma forma, nós vamos ter que unir a Torá e o evangelho, e fazer com que eles não se destruam, e fazer com que um não corrompa o outro, fazer com que um conserve o outro de forma mutuamente. Você está aí? Da mesma forma, ele estava dizendo, nós vamos ter que ajustar as coisas, porque nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Quantos não são desse mundo? Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, eu sou um ET, com muito prazer. Diga para ele, muito prazer, eu sou um ET. Eu sou. Por quê, pastora? Eu estou nessa terra de visita, não sou dessa terra, falo uma língua que os homens não entendem, ouço uma voz que ninguém ouve, experimento de poderes que a terra não discerne. Você é ou não é um extraterrestre nesse mundo? E Jesus estava dizendo, da mesma forma que estamos nesse mundo, que vivemos nesse mundo, que temos que obedecer regras desse mundo, eu vou apresentar o reino para vocês. O reino de meu Pai. Que a forma é diferente, a estrutura é diferente, as prioridades são diferentes, mas a gente vai ter que encaixar os dois. Se a gente não encaixar os dois com perfeição, um estraga o outro. Ou você vai tender para o mundo, ou você vai querer viver aqui o reino, coisa que você só vai conseguir viver lá. Você está entendendo? Diga amém. Então, nesse discurso, Jesus queria fazer com que eles entendessem diferenças básicas e comprometedoras, em estágios onde eu e você precisamos galgar e crescer. Quantos aqui nasceram num lar católico? Levanta a sua mão. Você sabe exatamente dessa experiência. No Brasil a gente nasce católico, independente se você vai à igreja ou não, né? E no processo, quando as pessoas te apresentaram Jesus, e quando você começou de fato, de verdade, a ler esse livro sem a ajuda de ninguém, e você começou a entender o que estava escrito aqui, você pensou assim, por que ninguém me falou isso antes? Por que eu passei tantos anos acreditando em umas situações que não estão escritas aqui? Porque eu tive esse sentimento, eu tive esse sentimento sozinho. Eu falava assim para ele, meu Deus, está tudo escrito aqui. Me senti usada, me senti enganada, boba. Foi esse sentimento que eu tive. Então olha o cuidado que Cristo estava dizendo. A gente se acostuma a seguir uma situação, a gente se acostuma a viver uma situação, mas o nosso costume não pode ser restrito ao ponto da gente não observar as mudanças. Não foi muito melhor você conhecer Jesus? Não foi muito melhor você experimentar dessa graça, dessa liberdade, desse amor incondicional? Isso te libertou. E ele está dizendo, mas nós sofremos, porque somos apegados. Dá uma olhadinha discreta para esse irmão assim do lado. Vê se ele é apegado. Se ele é apegado, ele está agarrado na bolsa. Ele está agarrado no telefone, na Bíblia. Vê se ele é apegado. Nós somos apegados. Aí quando você desafia alguém e diz assim, vamos experimentar algo novo, o cara diz, você está doida? Sou crente há 30 anos, conheço tudo. Quando eu falo para os meninos assim, vem que Jesus quer te dar uma experiência nova. Não, tá ótima. Estou bom aqui, não preciso não. Está ótima. Por quê? Porque a gente se acostuma com o que a gente já tem. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele aqui não. Diga aqui, Deus tem novidade todos os dias para nós. E nós vamos mergulhar nessas novidades, amém ou não amém? Então eu quero começar explicando para você de forma literal o texto de Lucas 5, versículo 37. Põe para mim, Felipe, por favor. O significado da palavra odre vem do latim utri, também chamado de pele. É como se chama um antigo recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra, usado para o transporte de líquidos como água, azeite, leite, vinho, manteiga ou mesmo queijo. Sabe o que é o odre? As nossas garrafas térmicas de hoje. O odre é a garrafa térmica do tempo de Jesus. Põe a foto para eles verem. O que eles fazem? Depois que eles matam
as cabras, né, que são os principais, eles retiram essa parte aqui, ó, da coxa até a patinha. É por isso que tem essa curvinha aqui assim, ó. Essa parte mais gordinha é a parte lateral aqui da coxa e a parte mais fininha, a parte onde fica a pata. Então, eles tiram a pele, o couro, né? Com carinho ali, limpa tudo, separa o couro da gordura, da carne, junta as duas partes, costura, bem costurado essas duas palavras primeiro, né? Para sair o cheiro, porque se o sofá tem cheiro ruim, tu imagina isso, bagaceira, né? Então, lava-se, né? Higieniza-se primeiro. Depois ele bota as duas peças juntas, costura essa peça. E aí, fica igual uma garrafinha, né? Costurada. Pronta para a gente derramar o líquido ali dentro. Qual que era a função dessa garrafa térmica? Vou falar assim para você alcançar, da época de Jesus. A função era fazer com que qualquer homem ou mulher tivesse a liberdade de ir e vir ou de galgar territórios longínquos, distantes, sem passar necessidades. Porque ninguém carrega uma garrafa térmica, a não ser os gaúchos, né? Quantos aqui já foram no sul? Já foram no sul, já vistaram? O gaúcho é assim, ele vai no mercado com a garrafa térmica de água quente para tomar o chimarrão. Vai para a igreja com a garrafa térmica, né? Imagina se essa moda pega, a gente ia trazer café, né? A gente ia vir com as garrafas de café debaixo do braço para tomar os golinhos de vez em quando. O gaúcho, está falando não. Os gaúchos é que usam essa garrafa para tudo que é lugar. Mas a gente não faz isso, a gente não tem esse hábito. A gente só usa uma garrafa térmica para levar quando a gente vai para lugar distante. A gente vai levar as crianças na praia, a gente vai viajar. E você precisa conservar o líquido ali, né? Para onde você for, o tempo que você levar de viagem, você conseguir ter o alimento, ou a bebida conservada ali dentro. Então, na época de Jesus, era da mesma forma. Ninguém usava o odre para ir na esquina. Eles não usavam os odres para atravessar a rua e visitar a casa do irmão. O odre era usado apenas quando ele ia cumprir o propósito do quê? Atravessar as campinas do Jordão, atravessar o deserto, passar de uma cidade para outra. Muitos iam ao Egito comprar mercadorias, trazer como comércio. Era uma longa caminhada. Então, aí se usava o odre, essa bolsinha, para colocar ali água, leite, azeite, vinho. Quem lembra? Qual personagem do Novo Testamento usou o odre para ministrar cura? Quem lembra? Se eu falar mais, vocês ganham na cola. A Bíblia conta para nós que uma pessoa sofreu um infortúnio. E alguém chegou perto dessa pessoa. Já estou contando a história toda. O bom samaritano, né? O rapaz foi roubado. Quem lembra da história? Roubado, ferido, bateram nele. Foi saqueado, ficou estendido no chão. Os sacerdotes passaram, os levitas passaram. Ninguém deu atenção para ele. Mas aí desce o samaritano, que tinha odres. Por que ele tinha odres? Porque a Bíblia diz que ele derrama sobre aquele doente azeite para curar as feridas e vinho para ele ressuscitar, né? Para trazer ânimo de volta, para ele ficar curado novamente. Então era alguém que estava numa caminhada de longa distância, carregando odres sobre o seu corpo. Você está aí? O problema é que quando a gente vê uma garrafinha dessa pronta, costurada, bonitinha, e essa é até moderna, que o bico é de metal, tá vendo? Você diz assim: mataram o bicho, limparam o couro, costuraram, e agora ela serve para transportar os líquidos para grandes distâncias. A verdade é que a história não é assim. Põe o salmo para mim, Felipe, por favor. Olha o que diz o Salmo 119, verso 83. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus. Se fosse os irmãos modernos,
Iam dizer que a fumaça era outra, né? Iam dizer que, aí ó, Deus falando que a fumaça pode, que a fumaça está liberada. Foi nada disso que o salmista disse, cara de pau. O que ele estava dizendo é que todo odre precisa de um processo para trabalhar o couro. Então o que eles fazem? Põe a outra foto, para vocês entenderem. Olha lá, eles fazem esses pêndulos de madeira, com cordas, pendura o odre ali, suspende o odre, ele fica pendurado assim, igual a carne no açougue, de ponta cabeça. E aqui embaixo eles acendem uma fogueira. E a fumaça que sobe da fogueira é que fica em contato direto com o odre. O fogo embaixo, faz assim com a mão, o fogo embaixo, diga queimando, e a fumaça subindo. E ele fica ali por muito tempo. Qual que é o propósito disso? Pastora, preparar o couro, para que o couro se torne impermeável. Então, não adianta costurar o couro e fazer a garrafinha. Ele precisava passar pela fumaça e pelo fogo, pelo calor, para que o couro dele curtisse de uma forma que se tornasse impermeável, resistente, molinho, flexível. Aí sim, ele estaria pronto para você jogar os líquidos ali dentro e transportá-los para onde você quiser. E observa que o salmista, põe para mim de novo, o salmista diz assim: pois eu estou como odre na fumaça. O que o salmista quis dizer com isso? Vou pedir o céu para revelar aqui, ó. O que o salmista quis dizer com isso? Pois eu estou como odre na fumaça. Ele está dizendo, as pessoas podem olhar para mim e achar que eu estou pronto, mas eu ainda não estou. Aqui, ó, estou curtindo a minha preparação. Estou envolvido numa fumaça que me transforma devagar, mas que tem um poder de me tornar impermeável. Nada que colocarem dentro de mim vai ser perdido, nada que colocarem dentro de mim vai ser jogado fora, porque assim como o odre está na fumaça, eu estou em dependência do tratamento do Senhor. Você entendeu o que ele diz? Mas ele diz assim, eu estou curtindo aqui no fogo. A fumaça está vindo sobre o meu couro para preparar a minha estrutura para o propósito pelo qual eu nasci. Mas enquanto eu estou sendo processado, enquanto eu estou sendo trabalhado, eu estou confiando na palavra dele. Eu estou guardando a lei dele no meu coração. Eu estou falando com ele, eu estou orando para que tudo dê certo, porque eu quero viver o propósito do Senhor sobre a terra. Você quer viver o propósito de Deus sobre a terra? Então diga para esse irmão, tem que ir para a fumaça. Ninguém se torna. Hoje é culto de ceia, você já sabe aí o que vai acontecer, né? Ninguém se torna útil na obra se não passar pelo fogo e pela fumaça. Se não passar pelo fogo e pela fumaça, você tem aparência de odre, mas você vaza tudo. Não posso depositar nada dentro de você, porque você não chega a lugar nenhum. Tudo que é colocado dentro de você vaza. Por quê, pastora? Porque você acha que foi só te costurar que você está pronto. Na obra do Senhor tem fumaça e tem fogo. Tem que curtir o couro, irmão. E você tem que depender da quantidade do fogo e da quantidade de fumaça que está vindo sobre você. Porque tem dia que Deus diminui o fogão, ó, e bota a brasinha pequena, para testar a sua paciência, para testar a sua longanimidade, para ver se você está verdadeiramente nas mãos do Senhor, ou se você está com pressa de agir para Ele. Agora também não posso ser negligente de dizer que quando Ele está com pressa, é labareda, é labareda, é labareda. O fogo acende e tu cozinha rápido. Sabe por quê? Porque Ele tem pressa de cumprir o propósito dele na sua vida. Mas pastor, como é que eu vou experimentar disso? Entendendo que Jesus estava falando de duas grandes diversidades. Do reino, do mundo, do evangelho, da Torá, da lei, da graça.
ele nos coloca o exemplo nessa linguagem figurativa para a gente entender propriedades e prioridades dele. Ele diz: o odre se torna esse recipiente para guardar líquidos. E é uma tristeza profunda hoje ver, eu vou falar e você vai por amor às minhas palavras. Mulheres que deveriam ser odres na mão do Senhor, são recipientes para guardar líquidos que não são vinho. São depósitos de líquidos que não são vinho. E Deus está falando para mim e para você: quem escolhe o que vai dentro do odre é quem é dono do odre. Não acho que você vai escolher o que vão colocar dentro de você, não, porque é Deus que escolhe. Ele que escolhe se ele põe o leite, que é o alimento. Ele que escolhe se ele põe o azeite, que é a unção. Ou ele escolhe pôr o vinho, que é o poder e a unção do Espírito Santo sobre você. O dono do odre escolhe o que vai dentro do odre. Você está aí, diga amém. Aí ele diz assim, versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os... Então como é que a gente vai entender esse texto? Primeiro a gente precisa saber qual é a função do odre. Qual a característica do odre. Então a primeira você já sabe, é uma garrafa térmica, né? É um recipiente que guarda líquidos. O problema é que existem sobre o odre duas grandes características. A primeira delas é que o odre passa por todo esse processo porque ele tem a função principal. Olha aqui para mim, para você alcançar. Ele tem a função principal de manter a temperatura do líquido dentro dele. Então ele é forjado no fogo e na fumaça. Ah, Deus maravilhoso. Para que quando a pessoa derramar o vinho dentro, o vinho que entrou naquela temperatura vai permanecer naquela temperatura até o homem chegar no lugar que ele precisa chegar. Isso vai ser indiferente se ele estiver no frio do deserto, congelante de menos 10 graus, ou se ele estiver no sol de 50. Por quê, pastora? Porque os fatores externos não têm poder sobre a temperatura interior. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Um odre que foi trabalhado debaixo do fogo e da fumaça, ele tem propriedades para se preocupar com a qualidade do vinho, em defender o vinho, em proteger o vinho, em manter ali a temperatura daquele vinho, independente se do lado de fora a pressão está fria ou a pressão está quente demais. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, enquanto a gente não aprender a ser odre de verdade e priorizar, conservar aquilo que é mais importante para nós, que é o vinho novo que desce de Deus, você vai deixar esse vinho se perder, porque se contamina com a apostasia ou se contamina com o fogo que vem do inferno. Você perde a propriedade que Cristo te criou, porque você fica ligado às coisas externas, ao invés de se preocupar em conservar o vinho aqui, ó. Por que nada te abala? Um monte de gente perto de você desistiu de Jesus. Por que você continua crendo? Porque eu aprendi a conservar o vinho. Eu aprendi a conservar o vinho dentro de mim. Tem um monte de gente abrasado, o fogo aí queimando, as coisas todas pegando fogo. E você, onde você está? Preocupado em conservar o vinho. Preocupado porque eu não vou dar mole. Eu quero que esse vinho chegue aonde Cristo determinou para ele chegar. Qual que é a outra característica do óleo, pastora? Quando ele passa pelo fogo e pela fumaça, o couro se torna mais flexível. Vou dizer assim, elástico. Não é o termo certo, eu sei, mas é para você entender. Quando o vinho é colocado ali dentro e você tampa, o vinho mexe.
É igual quando a gente toma um pouco da Coca-Cola e tampa ela de novo. Joga aquela garrafa de Coca-Cola na caçamba do carro. E sobe morro e desce morro. E passa nos buracos. Quando você vai abrir, o que vai acontecer? Coca-Cola. Vai fazer a bagaceira, não é? O vinho fermenta. Então, quando ele é colocado dentro do odre e é tampado, o odre tem que ter capacidade de entender que o vinho precisa de espaço para expandir. Que mediante a sua capacidade, ele vai expandir, ele vai retrair, não importa, ele está ali para deixar o vinho perfeito. A preocupação daquele odre é fazer o que ele precisa fazer para dar estrutura e confiabilidade ao vinho. Então, quando eu uso o odre para falar de mim, porque o termo odre no latim é pele, fala da pele do animal que ele é feito, então a gente pode usar a linguagem figurativa do odre para falar de mim e de você. O vinho que é colocado dentro de nós fala de quem? Fala de quem? Da porção do Espírito Santo. Então, olha o que Deus está dizendo. Um odre que é aperfeiçoado no fogo e na fumaça, ele tem duas metas na vida dele. A primeira é conservar a temperatura de todos os jeitos e todas as formas. Ele não vai se corromper, ele não vai se contaminar, porque a prioridade dele é guardar a temperatura daquele vinho. E a segunda, pastor, é entender que o vinho tem propriedades de crescer, de fazer com que o odre se estique, fazer com que o odre mexa, mas com a importância de não permitir que ele derrame. Você vai abrir o odre e ele não vai fazer o que a Coca-Cola faz e derramar para fora. Por quê? Porque quando fermentou o vinho, o odre estica. E quando você abre ali, nenhuma gota daquele vinho foi vazada. Pastor, o que isso significa para nós? Eu vou falar. Posso falar? Amigo, para viver a experiência plena e a vontade plena do Espírito na minha vida e na sua vida, a gente tem que aprender a ter características como esse odre tem. Tem muito odre, amigo, vazando vinho, porque não aguenta a pressão. Tem muito odre rachando, porque não entende que quem expande, quem estende e quem retém é o vinho. Eu, odre, preciso estar disponível para o movimento que o vinho for fazer, não o contrário. Não é o vinho que tem que se preocupar comigo, é eu que tenho que me preocupar com o vinho. É por isso que o apóstolo, o profeta Jeremias disse: você vem ao meu encontro enquanto eu te busco. Porque o caminho é esse: eu vou ao teu encontro e o Senhor vem a mim. Eu te busco e o Senhor me ouve. Eu falo e o Senhor estende a sua mão. Eu manifesto os meus desejos e o Senhor provê aquilo que eu preciso. A mão é essa. E olha o que o texto diz. Versículo 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se... O que ele está dizendo com isso? O odre se preocupa em estender, para o vinho não se perder e não estragar. E o vinho tem a responsabilidade de conservar o odre. Os dois trabalham em comum acordo, um pelo outro, um para o outro. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, é: o que é que você está se preocupando? O que te preocupa? Quando na verdade a sua preocupação era só olhar para o vinho novo. Era só observar o movimento do vinho novo. Ele precisa de espaço, dê espaço para ele. Ele precisa te apertar, aperte por causa dele. Ele que rege as regras. Ele que manifesta as regras. E todo odre experimentado e apto para viver o chamado de Deus está disponível para o vinho novo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: se você não for forjado para aguentar a pressão, tudo que Deus te der, você vai perder.
Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por que a Bíblia fala do odre velho? Porque à medida que o tempo passa, o couro se enrijece novamente. Ele fica duro. E aí quando é depositado o vinho novo, ele diz: não estou nem aí para você, se vira com a tua pressão. Eu não estou nem aí para o espaço que você precisa. Eu já tenho um formato. Eu já tenho uma estrutura. Eu não vou mais me moldar para te favorecer. Aí sabe o que acontece? O vinho vem na pressão, amiga. E ó, pá! Tomou susto? Está devendo, né? Ele estoura o odre. E o odre vai vazando. Todo o vinho que foi colocado dentro dele. Tem cara de odre. Tem tempo de odre. Tem experiência de odre. Mas não serve mais para carregar vinho novo. Por que, pastora? Porque agora é rígido demais. É intransigente, é inflexível, não é humilde, não se dobra, não percebe que os dois precisam se conservar. Começa a achar que é o vinho novo que precisa dele. Deixa de ser besta. Quem é você sem o Espírito Santo de Deus? Não é ele que precisa de você, não. Não é ele que precisa fazer morada em você, não. É você que precisa dele. É você que tem que orar todos os dias e dizer para o Senhor: põe vinho novo em mim. Eu estou disposto. Tem que expandir, eu expando. Tem que dobrar, eu dobro. Tem que colher um pouquinho, eu venho colher. Mas eu estou conservando o melhor presente que Cristo poderia me dar. Sabe por que a igreja está sofrendo? Porque a gente tem um monte de odre, com cara de odre, com formato de odre, rígido, inflexível, donos da verdade, justiceiros. Enquanto o Espírito Santo está olhando, dizendo assim: e não dá mais para ficar aqui não. Porque eu preciso de um odre que me permita ter liberdade. Que deixe eu manifestar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Por que Jesus tinha tanta implicância com o odre velho? Estou correndo porque o Felipe já me bagalhou aqui. Por quê? Porque o odre velho era semelhante aos fariseus. Religiosos e íntegros, que tinham um cortejo para ir para o templo, mas criavam regras que nem eles mesmos podiam cumprir, tão duros com os outros, mas totalmente carentes da glória de Deus, carentes da misericórdia, da compaixão e do perdão. Jesus tem bronca de odre velho. Ele não está falando de tempo de casa não, amiga. Ele está falando de você passar por pressões, por dificuldades, por frustrações e não se endurecer. Porque quem carrega vinho dentro dele, amigo, vai passar por isso. Você não está carregando uma coisa que não tem preço, que não tem valor. Ele diz: eu vou subir ao Pai, mas vai descer outro que é tão importante como eu, e esse ficará convosco até os últimos dias. Se o vinho novo precisa morar em você, não é qualquer coisa. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de algo muito precioso, de algo muito importante. E hoje nós estamos, e Jesus tinha bronca dos odres velhos, porque eles gostam de contar histórias. Eu sou a garrafa térmica que conduz o vinho ao deserto. E no deserto, os homens bebem de mim. Porque eu vou ao encontro deles no deserto. No momento de maior dificuldade, eu vou ao encontro deles no deserto para dar-lhes de beber e saciar a sua sede. O odre velho não chega no deserto, ele morre antes.
Porque ele se tornou tão resistente às mudanças, às transformações, que ele rompe e nunca cumpre o seu propósito. Me conta a história de homens de Deus que começaram bem e terminaram mal. Sabe por quê? Endureceram, se romperam, o vinho vazou e eles pararam no meio do caminho. Por quê, pastora? Porque odre velho rompe. Odre velho não aguenta pressão. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você quer carregar dentro de você o líquido mais precioso do Senhor? Estou conjecturando, né? Para você entender que nós estamos falando do Espírito Santo. Fala para ele: aguente a pressão. Diz: para de fazer biquinho, de contar história triste. Se você foi chamado para ser odre, Deus sabe que você aguenta a pressão. Para de ser molenga. Se Ele chamou você para contar com você, para uma obra, para um propósito, Ele sabe que você aguenta. Para de choramingar. Está esticando demais. Segura e não rompe. O teu vinho precisa chegar no deserto. O que está em você precisa chegar em lugares que as pessoas estão carentes dele. Mas se você for duro, se você for inflexível, se você não estiver disposto a se moldar às características do Espírito, você vai romper, você vai vazar, e o odre chega vazio no deserto. Que é assim que Deus faz. Eles vão chegar no deserto e vão dizer: olha nós aqui, trazendo água para o sedento. Olha nós aqui, trazendo vinho. E aí Deus vai dizer: tira a tampa e derrama. O que vai acontecer? Não vai sair nada. Não vai sair nada. Porque os odres velhos e inflexíveis têm forma, têm aparência, mas estão vazios. Racham e vazam. Quando uma pessoa chega até você, sedenta, você vai dizer: eu tenho Deus para te dar. Ela vai dizer: então me dê. E você vai dizer: então, não sei por onde começar. Porque você nem percebeu, mas o vinho vazou. Assim como foi com Sansão. Ele não percebeu que o poder tinha saído dele. Quando ele precisou experimentar do poder, eu ouço a trombeta do Senhor no ouvido do Sansão. Quen, quen, quen. A Bíblia diz: e o poder saiu dele sem que ele percebesse. O que a gente faz com o odre velho? Só tem uma coisa que se faz com o odre velho. Você pode dizer: joga fora. Não, Deus não joga fora, não. Deus não joga fora nada que Ele faz. Porque tudo que Ele fez é bom. Ele diz assim: já que não serve para carregar vinho, faz sandália dele. O couro enrijecido, para de rir que é sério. O couro enrijecido do odre vira sandália para os outros pisarem. Tudo que não cumpre propósito na Bíblia Sagrada vira objeto de vergonha e humilhação. A Bíblia diz assim: colha o trigo, o joio deixa, porque ele só serve para ser pisado pelos homens. O que a senhora está querendo dizer? Nessa noite você tem que decidir. Se você quer ser recipiente de porções poderosas do Espírito, resista à pressão. Porque o que você carrega é precioso demais para você abandonar por coisas exteriores. Pastora, mas a minha casa é toda fria, ninguém tem Jesus, fico eu nadando lá sozinho, brigando sozinho. Está frio lá, meu irmão. Se preocupa com a temperatura do vinho que está dentro de você. Porque na hora certa, Deus vai dizer para você: tira a tampa e derrama. E vai ter vinho fresco para você dar.
Pastora, minha vida está um inferno, está tudo virado de cabeça para baixo, eu não estou aguentando a pressão, meu emocional está virado, eu estou angustiada, eu não durmo. Deus está dizendo para você: aguenta sim, porque o que eu coloquei dentro de você é responsabilidade sua. Eu conservo você e você conserva o meu espírito. É assim que funciona. Quando a gente entende o propósito pelo qual Deus nos chamou, vocês têm que estar habilitado para não desperdiçar o que Deus tem colocado dentro de você. Amigo, eu não vou virar sandália de ninguém. Porque a história que eu quero que meus filhos contem, que os meus netos contem, que os meus amigos contem eu conheci um odre que ia no deserto todas as vezes que era necessário e tinha vinho para dar de beber. Você foi chamado para ser a última geração dessa terra. Não tem outra, somos nós. Por quê? Porque Ele quer que você seja odre novo. Não adianta ter escola de líderes, não adianta fazer escola de libertação, não adianta fazer escola de pregação, não adianta ter unção de obreiro, de diácono, de pastor. Se você não entender que Deus te estabeleceu não para ter forma de odre, mas ter a resistência do odre. Não para você ser reconhecido pela aparência, mas pelo que você carrega dentro de você. Teu vinho pode virar vinagre se a tua tampa não fechar direito. Se você não for trabalhado de uma forma certa para dar aquilo que Deus derramou sobre você. E ao invés de vinho, ao invés da vida, você derrama a morte. Versículo 38. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Para de se preocupar com as coisas e começa a olhar para aqui, ó. Tem uma festa hoje para ir. Vinho novo. Tá liberado? Tá liberado não. Então beleza. Eu e tu aqui, juntos forever. Vinho novo. Tá acontecendo uma situação aí. O negócio tá puxado para mim. Aguenta aí, amigo. Tamo junto, eu e você. Eu te ajudo, você me ajuda, e nós vamos cumprir esse propósito até o final. Deus não te chamou para estourar antes do tempo. Deus não te chamou para rachar por causa de pressão. Jesus disse: por minha casa, por causa do meu nome, vocês serão envergonhados, humilhados, serão traídos, passarão por dificuldades. E daí eu te fiz odre, aguenta! E para que a gente aguenta, pastora? Para os homens olharem para a gente e disserem: meu Deus, que mulher forte, meu Deus, que homem forte. Não, amigo, eu não estou nem aí para o que você pensa de mim. A minha preocupação é: como é que você está aqui, vinho novo? Como é que eu estou cuidando de você? Como é que eu estou te conservando? Como é que eu estou trabalhando para cuidar da tua temperatura? Porque do mesmo jeito que alguém abriu o odre e derramou vinho sobre a minha vida, eu preciso estar pronto para fazer isso por outros. Gente que passa por grandes pressões se cansa e começa a discutir
Eu já vivi tudo isso. Não estou mais ligado para viver isso, não. Eu já fui perseguido, já passei por problemas, já sofri tanta pressão. E, pastora, agora eu quero só sentar e receber. Vai virar sandália. Por quê, pastora? Porque o tempo da tua dificuldade, da tua adversidade, o tempo das tuas pressões são, na verdade, para continuar te aperfeiçoando, para estabilizar o vinho dentro de você. Quanto mais você luta por ele, mais ele vai lutar por você. Deus quer que a igreja seja vista como odres novos, cheios de vinhos novos. Pastora, mas os tempos são difíceis. Ele não chamou a gente para ser vasinho de enfeite. Ele não chamou a gente para ser objeto de decoração. Ele chamou a gente para a gente ser carregado para os lugares desertos dessa terra, para os lugares distantes, onde nós vamos ter que, com cuidado, transportar aquilo pelo qual Ele colocou no odre. Eu falei hoje de manhã, não me engano, que eu vou começar esse trabalho com as mulheres aqui na igreja. O projeto Ministério Internacional de Mulheres chamadas Melhor de Mim é para isso. Porque Deus não quer que você seja um depósito de líquidos. Deus te escolheu para ser depósito de vinho novo. O poder tem que sair de você. E a gente vai vestir rosa, a gente vai botar lacinho, a gente vai falar com voz mansa, mas aqui dentro o vinho vai saber que ele pode ficar, porque a gente expande quando ele precisa, a gente encolhe quando precisa, mas a gente vai dar valor a esse vinho novo. Fique de pé no seu lugar. Fico imaginando Deus olhando o caminho no deserto e uma trilha no chão feita de pingos de vinho. Um caminho de pingos de vinho até o deserto. Porque a gente que é chamado de nação santa, povo eleito, a gente não tem conseguido aguentar a pressão. E a porção mais preciosa do Espírito tem vazado de nós. E Deus queria te usar tanto, mas você só tem 2 dedinhos de vinho. Deus queria que você alimentasse muitos. Muitos são os sedentos, os carentes, os doentes, mas o vinho foi se perdendo no meio do caminho. Não deixe os problemas, a religiosidade, os erros endurecerem você. A tua prioridade é sempre conservar o Espírito Santo. Nós vamos juntos. Vai ser difícil, mas Ele não nos fez num formato rígido. Ele nos trabalhou, Ele nos costurou. E Ele disse: agora que você acha que você está formado, eu vou passar você no calor e na fumaça. Porque eu não quero que você tenha cara de crente, linguagem de crente, roupa de crente. Eu preciso que você seja crente. E só a fumaça vai trabalhar o teu couro para te preparar para esse momento. Quem foge da fumaça nunca vai estar pronto para ser um derramador de vinho.
Pastor, eu tenho uma promessa de Deus. Deus falou, Deus usou os irmãos, que eu vou ser pregador, que Deus vai me usar nas nações. Você está debaixo da fumaça? Se não tiver, varão, não adianta nele derramar o vinho, você vai vazar. Você vai vazar. Se você está correndo da fumaça, hoje é dia de você vir para debaixo dela. Ah, pastor, eu tenho medo do que Deus vai fazer. Ele não ia fazer nada na sua vida que fosse te prejudicar ou te fazer mal. Ele só quer olhar para você e ter orgulho de você. E dizer, eu confiei o que eu tinha de mais precioso. E você lutou para permanecer com Ele dentro de você. E eu, o Senhor, derramarei meu galardão sobre ti. Ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida. Faça a diferença, irmãos. O mundo não está se importando com vinho novo, mas o odre tem responsabilidade de cuidar dele. O mundo tem entristecido o Espírito Santo. O mundo tem magoado o Espírito Santo. E nós somos os responsáveis para conservá-lo, para que ainda possa existir vinho sobre a terra. A Bíblia diz para nós, vou terminar. A Bíblia diz para nós que vai chegar o dia que ele vai ser retirado. E quem ficar nessa terra sem a presença do Espírito Santo vai sucumbir. Vai pedir a morte e não vai conseguir morrer. Porque o propósito vai ser retirado. E não existe função para o odre se não tiver vinho. Vem para a fumaça hoje. Deixa a fumaça curtir o teu couro. Esteja pronto para Ele trabalhar em você. Esteja pronto para passar por pressões, por dificuldades. Não é para olhar para fora do odre, é para olhar para dentro do odre. Fica os seus olhos dentro do odre. Porque é o vinho novo. É o vinho novo que vai transformar tudo ao seu redor.